Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. Tenho aqui comigo a psicóloga Rebeca Stina. Obrigada por estar aqui com a gente, Rebeca, falando de um tema, de um assunto tão importante, tão sério, mas que precisa ser discutido sim. Nós estamos falando aqui do impacto do aborto na saúde da mulher, na saúde mental da mulher. Isso mesmo. Rebeca, eu tenho um dado aqui bastante interessante que diz assim, olha, 42% das mulheres que abortaram fizeram entre 12 e 19 anos e 81% delas já têm filhos e a maioria delas é de baixa renda. Esse dado dá a impressão de que as mulheres abortam, as que praticaram aborto, foi mais por medo de não conseguir criar os filhos ou não ter condições de criar os filhos, um ato de desespero mesmo. Essa é uma realidade que é bastante alarmante, bastante preocupante. Eu concordo com você, porque às vezes as pessoas que elas optam pelo aborto, o que elas estão optando? Por algo que vai trazer um alívio. Por uma solução imediata. Uma solução prática, rápida, de um desespero. E uma coisa que a gente não fala muito, eu queria abordar hoje, porque eu fiquei grávida e eu fui pesquisar um pouco mais sobre a gravidez. E eu descobri, a gente já sabe muito da depressão pós-parto. A gente não sabe muito da depressão pré-parto. Ela acontece. E eu fico me perguntando... vou ser bem sincera pra você, eu nunca ouvi falar desse termo. E é muito interessante porque é uma coisa muito nova. E não existem estudos que correlacionam depressão pré-parto e aborto, mas eu acho que seria muito interessante uma pesquisa sobre isso. Porque a pessoa que está com depressão pré-parto, a gente sabe que os hormônios da gravidez mudam muito. Tem mulheres que ficam mais emotivas, tem mulheres que ficam mais agressivas. Aquela coisa de TPM pode ficar muito pior na gravidez. E eu me pergunto se esse desespero também não tem uma origem hormonal. Claro, pode ser sociológica, econômica. E aí a pessoa fala, bom, eu não tenho condição de criar essa criança. Qual que é a opção que ela pensa? No aborto. E aí ela pensa, eu vou ter esse alívio. Esse alívio acontece? Acontece a curtíssimo prazo. Porque logo depois você começa a sentir coisas muito negativas. É sobre isso que a gente vai falar. A pessoa que aborta, ela tem altas tendências de ter sentimentos depressivos, culpa. Ela tem altos indícios de começar a usar drogas ou aumentar o uso de drogas como drogas ilícitas, álcool, cigarro, coisas que vão aliviar. Por quê? Porque ela está numa angústia. Mas só pra gente definir, quanto tempo que dura essa sensação, esse sentimento? Então, vamos pensar numa linha de tempo. Primeiro a pessoa tem o aborto, em seguida ela sente um pouquinho de alívio. Aí depois ela entra num períodozinho até de 8 semanas de anestesiada. Ela vai ficar anestesiada, sem contato com sem contato com esse sentimento. Essa anestesia pode dar continuidade ao que a gente chama de negação, que pode durar até 5 a 10 anos. Nossa! Nessa negação, o que acontece? Ela começa a negar que esse aborto foi algo negativo, porque foi algo ruim para ela, mas ela não consegue entrar em contato com isso. É mais fácil do que encarar a dor, que tudo isso aconteceu na vida dessa pessoa. E aí o que acontece? Ela vai ficar nessa linha de tipo, não é ruim, ela vai evitar lugares, pessoas, coisas que lembrem ela do aborto. Ela pode até chegar a defender o aborto como algo positivo, mas como que a gente sabe que é algo negativo? Ela vai acabar sofrendo consequências em outras áreas da vida dela. Porque ela está negando essa coisa negativa em relação ao aborto, a ter perdido um filho nessa forma. Aí, escolher perder um filho, né? E aí, vai afetar um relacionamento, vai afetar uma coisa da vida dela, alguém que ela se relaciona, ou problemas emocionais, uma depressão, desejo de morrer. Vamos só esclarecer aqui para o telespectador que a gente está tratando especificamente do tema aborto provocado. Provocado, aborto natural, aborto muito espontâneo. Bem colocado. É uma escolha, Sim, né? Uma escolha. E aqui no Brasil a gente sabe que é considerado crime, salvo algumas exceções. A gente sabe. Então, a pessoa que escolheu fazer isso de maneira... Foi voluntária, sem aquela necessidade, sem estar enquadrada num daqueles casos de risco para a mãe, de estupro, enfim. Criança com problemas, né? Mas assim, a pessoa que escolhe fazer isso, então aí sim vai enfrentar esse tipo de problema. Nos outros casos, cada caso é um caso, precisa ser tratado individualmente. Concordo, e vamos deixar isso bem claro para a telespectadora, para quem está assistindo, porque às vezes as pessoas estão falando, mas aconteceu sem querer, eu não escolhi. Claro. Não, a gente não está falando do seu caso, minha querida, a gente está falando do optado, escolhido. E aí, essa negação, por quê? Porque é um fato, é um trauma que a pessoa está vivendo. E vai acabar afetando em outras áreas da vida. E essa pessoa vai acabar no consultório. E terapeutas afirmaram que o assunto do aborto surge quando a pessoa vem para a terapia com outros problemas. Aí vai lá atrás, o que aconteceu?
e acaba voltando nesse assunto do E esse aborto. assunto ressurge. Olha, um outro dado bastante interessante aqui que eu tenho é da revista científica inglesa British Journal of Psychiatry. Mostrou que mulheres que fizeram aborto têm quase o dobro de risco de desenvolver problemas mentais em comparação com as demais. Tipos de problemas como depressão, como tendência para suicídio, ansiedade, ataque de pânico. Então, esse suicídio a gente pode também englobar sentimentos negativos em relação a mim mesma. Então, eu vou querer me machucar, eu vou me colocar para baixo. A culpa faz isso, A culpa né? faz isso. E vai afetando todas as áreas da vida. Então, afeto negativo. Psicologicamente, a pessoa vai ficar debilitada. Ela vai ser afetada na questão de relacionamento com o outro. Esse relacionamento com o outro vai ser afetado. E por mais que ela negue, está afetando a vida dela. É muito sério esse assunto. Agora, eu queria colocar a seguinte situação. A gente tem aqui um dado estatístico. 40% dessas mulheres, um pouco mais, acabam cometendo o aborto entre 12 e 19 anos. A leitura que a gente faz é que essas meninas, elas fazem isso numa atitude desesperada, muitas vezes imatura, e aí esses problemas gerados na vida adulta, a vida mais madura dessa pessoa, vão causar problemas reais, mas que esse arrependimento, como é que a pessoa consegue conviver com isso? Porque foi feito numa fase que talvez ela não tinha maturidade, ela não tinha condições, ela não pensou claramente nas consequências que ela enfrentaria. É uma fase muito tenra, né? Muito novinha. Eu sei que isso não é uma desculpa, porque cada um é responsável pelos seus atos, mas ao mesmo tempo é sim um fato que a gente não pode negar. Falta de maturidade nessa idade chega a ser quase um problema social, né? Eu acho que acontece duas coisas que a tendência. A primeira tendência dessas meninas que acabam fazendo aborto é se distanciar do assunto maternidade, se distanciar da ideia de ser mãe, se distanciar da ideia de crianças pequenas. Isso vai começando a se tornando desgostoso para elas. Uhum. Ou um desejo absurdo de recomeçar. Aí elas engravidam de novo para ter um filho para suprir essa culpa. E existem casos que a pessoa continua na mesma situação, essa menina está na mesma situação, mas ela quer muito se livrar da culpa. Ela está com uma culpa absurda que causa ansiedade, depressão, todas essas coisas que a gente estava falando. Ela fala, então eu preciso ter outro bebê. Então ela vai lá e engravida. Só que o problema que fez ela abortar anteriormente está presente. O que ela faz de novo? Aborta uma segunda vez. Isso acontece. Então vira um ciclo vicioso de problemas. Agora, como que uma pessoa consegue conviver com os erros do passado? É uma pessoa que quer ter uma vida tranquila. Eu sei que a gente não pode apagar os erros, mas a gente precisa aprender a conviver com as consequências desses erros de maneira... não sei nem usar o termo correto, mas a gente precisa aprender a conviver. Teru, acho que o que a gente está falando aqui se chama perdão. Se chama auto-perdão. Nós cometemos erros, nós somos seres humanos. Existem erros que têm sequelas mais negativas. O aborto, quando é dessa forma, ele pode trazer sequelas muito negativas para a vida da pessoa. Então, se você concorda que você fez o aborto, você está sofrendo com essa decisão, foi um bebê que foi embora, que você sente que precisa de uma reparação, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para trás, olhar para o evento, encarar o evento e se perdoar. Porque você estava... Naquele momento, você estava fragilizada, você tomou uma decisão que... Muitas vezes sozinha, né? E você precisa aprender a se perdoar, se amar, a despeito de. O segundo passo seria, como eu posso aprender com essa situação? O que eu aprendi sobre mim? O que eu aprendi, o que eu fiz de errado que eu posso ensinar para as outras pessoas? E eu falo, às vezes, de um trauma, você pode ser uma pessoa que vai educar outras pessoas sobre o assunto. Você pode ser alguém que dê palestras sobre o assunto, que crie rodas de apoio sobre o assunto. A gente pode estar falando aqui de uma comunidade onde tem grupos de apoio para meninas que se arrependeram e querem melhorar. Como que eu posso cuidar da minha saúde pós-aborto? Como que eu posso voltar a me relacionar? Como que eu posso criar um filho saudavelmente tendo passado por isso? Ou aquelas pessoas que realmente acreditam que não tem possibilidade de criar de oferecer um futuro digno para o filho. Existem outras opções. Com a doação, certeza. por exemplo, é uma das opções. A doação legal, né? Feita através da maneira correta. Nós conhecemos inúmeros casais que querem ter filhos e não conseguem. Então, você está com uma gravidez indesejada, essa é uma das opções. Você sabe que você não vai querer ficar com o bebê? Você pode dar para uma família que vai educar essa criança com amor, com carinho, com espiritualidade, com princípios. Olha, o que a Rebeca
trouxe aqui pra gente agora, especialmente no final dessa nossa conversa, o assunto do perdão, ele é tão essencial, tão fundamental para a saúde mental de qualquer pessoa, mas especialmente nós estamos falando aqui do caso de mulheres que cometeram os erros do passado e que trazem tanta agonia e tanto problema para o presente. Uma das características mais maravilhosas de Deus é que Ele é perdão. E às vezes a gente não se apodera desse perdão porque a gente não se perdoa, o auto-perdão não está funcionando. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados, os nossos problemas no fundo do mar. Quando a gente confessa, quando a gente reconhece que nós erramos, Ele se esquece. E Ele dá nova chance para você recomeçar, reconstruir sua família, reconstruir a sua vida. Eu não sei qual é a sua situação, mas certamente Deus conhece. E Ele sabe que você tem potencial para muito mais. Ele sabe que você não merece viver com essa culpa do que passou. E Ele está disposto, Ele está doido para que você se alivie desse fardo, se alivie desse mal que te causa, que é o problema do passado. O que ficou para trás, se você reconheceu o seu erro, se você pediu perdão para as partes envolvidas e para Deus principalmente, está na hora de você recomeçar, está na hora de você se entregar e você merece sim uma segunda chance, uma terceira chance. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus também das coisas impossíveis. Com certeza, Peru. E acho que esse relacionamento com Deus vai te ajudar a se perdoar, se tornar uma pessoa que volte a se amar e que possa ter um futuro mais feliz, com certeza. Tá certo. Rebeca, mais uma vez eu te agradeço de coração por compartilhar aqui com a gente o seu conhecimento e também as suas experiências pessoais. Obrigada, viu? Obrigada a você. Olha, nós vamos encerrando por aqui. O Vida e Saúde é isso aqui. Às vezes a gente vai tratar de temas mais emocionantes, de temas que vão tocar mais a fundo no nosso coração, mas como a Rebeca disse aqui, às vezes a gente precisa encarar o nosso passado, os nossos fantasmas que ficaram para trás, para que a gente possa prosseguir de maneira mais firme, mais confiante. E graças a Deus que Ele nos dá meios, Ele nos coloca pessoas, Ele tem tratamentos para que a gente consiga sair do buraco do passado, né, Rebeca? Tem solução, tem esperança. Tá certo. Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede. Não esquece que você pode sempre contar com a gente através do Facebook, você pode escrever pra gente, você pode contar a sua experiência, a gente vai ser sigiloso, a gente vai manter assim uma ética, porque a gente respeita você. Você também pode entrar em contato pelo blog, novotempo.com/vida e saúde. E, enfim, é um prazer enorme ficar junto com você. Eu espero você no próximo Vida e Saúde. Até lá!